Amigos, irmãos queridos, que esta manhã seja cheia de luz na florescência de novos ideais, no nosso desejo de amar, de servir a Deus, nosso Pai, por meio de tudo aquilo que pudermos fazer em função do bem-estar do próximo. Hoje nós vamos ler um item que convido a todos a pensar, refletir, para que possamos cultivar essa sementeira em nossos corações, que é a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo, Havre, 1862. Queridos companheiros, quanta luz, quanto bem, quanto amor todos nós temos recebido. E que nesta hora do Evangelho, unidos em pensamentos, possamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que nós possamos ter força e coragem para desenvolver essa sementeira em nossos corações. Jesus, que o seu amor, o seu exemplo, possa ser melhor compreendido por todos, a fim de que reclamemos menos e agradeçamos mais. Que toda a luz deste porvir de esperança seja um farol a iluminar a nossa caminhada. Que Deus nos sustente e que os bons espíritos nos encorajem para que possamos sentirmos úteis nessa seara de paz e de amor que todos nós desejamos usufruir. Se conosco, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, é um item do Evangelho, uma virtude que ainda não conseguimos ter, mas ele começa para que a gente faça uma reflexão no que seja a dor, porque é justamente na dor que nós precisamos ter compreensão, porque qualquer dor nós reclamamos, qualquer dor nós
não conseguimos compreender o chamamento, a serenidade. Por quê? Porque não temos essa construção dentro de nós. E ele começa que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Por que que ela é uma bênção? Porque ela me faz refletir. E ela me faz também perceber quanto eu preciso do outro, quanto a minha família é importante, especialmente na hora da dor, em que nós, muitas vezes impotentes, somos amparados, temos a companhia daquelas pessoas queridas e até mesmo dos amigos que oram por nós. E ele nos convida a não aflijais, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Porque a dor, essa palavra tão pequena, ela tem uma expressão tão grande no espírito. Porque nós precisamos compreender que se eu não entender que a dor é o processo que vai me trazer a regeneração íntima, que eu vou buscar desenvolver em mim as construções que o tempo tem me dado oportunidade, os sentimentos e os valores para que isso possa me sustentar, e nós vemos o que é ser sede paciente. E aqui nós vamos ver que Kardec coloca na mensagem desse espírito amigo uma questão que nós precisamos ir mais a fundo. A paciência também é uma caridade. E eu preciso, então, saber o que seja paciência, porque a paciência, muitas vezes, nós pedimos a Deus, mas nós não a temos dentro de nós. Porque a paciência, se ela é uma caridade, nós devemos praticar a caridade conforme Jesus nos ensinou. Por isso que ele nos fala ser de paciente. Saiba esperar, saiba compreender, reflita nisso. Nós estamos tão acostumados a dar a caridade, fazer a caridade só na forma da esmola, que esquecemos quanto nós precisamos desenvolver em nós um outro olhar para compreender quando a dor bate em nosso coração. Então eu pergunto, o que é paciência e como nós vamos adquiri-la? E a verdadeira paciência, ela é sempre uma exteriorização da alma, para que possa cultivar dentro de nós esse amor que nós temos aprendido, mas não temos conseguido ainda vivenciar. É dar para o outro aquilo que nós estamos recebendo há séculos dentro de nós. Não é dar a esmola, mas é exemplificar, é auxiliar, é estender as mãos. E esse amor que nós estamos falando é que é o amor em si mesmo, é aquilo que eu tenho, essa centelha divina, é a expressão mais fraterna que Deus nos colocou para que nós pudéssemos contribuir com os outros irmãos, com os outros, aqueles que caminham conosco. E nós precisamos ver que todos nós somos irmãos. E se nós não amarmos os nossos irmãos, esses que caminham conosco, que vão nos ajudar na nossa reencarnação, em qualquer circunstância, eu preciso aprender a amar sem desdenhar daqueles que estão conosco, a energia que nos dá, e quantas vezes nós alimentamos ainda um pensamento de egoísmo e não temos palavras para compreender, para esclarecer e mesmo para ajudar na incompreensão do outro. E tudo isso, amigos, é para nós um fator indispensável. Todos nós precisamos amar, porque a vida é difícil. O próprio Espírito nos diz, ela é difícil quando eu não compreendo o que vim fazer. Quando eu não compreendo que essas picadas de alfinetes que acabam ferir para nós um testemunho de que se nós estamos sentindo feridos é porque ainda somos orgulhosos. E é por meio da iluminação espiritual, é por meio do evangelho, do conhecimento que a doutrina espírita tem nos trazido. Esse conhecimento é que vai iluminar o nosso pensamento.
nosso íntimo, amigos, é que nós vamos então perceber que todos nós precisamos adquirir esses valores divinos que vão no tempo todo se transformando na forma de uma tolerância. Uma tolerância não é uma tolerância silenciosa, mas é uma tolerância que esclarece, que auxilia, é uma tolerância que nos dá força. Então, nós percebemos que todos nós precisamos edificar dentro de nós a chama dessa claridade divina que o Evangelho nos traz, para que nós possamos ter coragem de educar nosso pensamento, a nossa vontade, porque só assim nós vamos curando as enfermidades morais que nós estamos carregando há quanto tempo. Por isso, nós precisamos compreender o que seja esta palavra coragem, amigos. Tende no Cristo vosso modelo, e nós muitas vezes reclamamos do nosso fardo, que parece pesado, e nós esquecemos quanto nós temos recebido, e para levarmos a efeito essa edificação tão sublime que Deus nos oferece, nós precisamos dar o primeiro passo. E o que é o primeiro passo? Começar pela nossa disciplina de nós mesmos, pela força que nós precisamos buscar, da continência de nossos impulsos, analisar as nossas palavras, os nossos gestos, para que nós possamos dominar todas as correntes contrárias ao bem que muitas vezes nos atinge. Então, sair desse hábito para construirmos em nós a disciplina, entendermos o valor do amor e do perdão, para que nós possamos, queridos irmãos, sentir a força da verdade, das leis que regem a nossa vida. Por isso que Jesus falou para nós: o fardo é leve, o jugo é suave, porque nós somos espíritos que caminhamos trazendo conosco muitas dores. E essas dores, essas dificuldades, elas se encontram em nossa memória, está dentro de nós, está registrado no nosso pensamento. Então, amigos, olhemos para o alto, saibamos agradecer, e muitas vezes, quando nós estamos em queda, na dor, no sofrimento, nas injúrias, olhemos para a frente e nós temos o grande exemplo que Kardec nos trouxe nesse final de item, porque a paciência, ela é uma virtude, ela vem da tolerância, ela vem da persistência no bem, ela vem pela compreensão das leis divinas, de que todos nós teremos que corrigir os nossos erros. Amigos, tiremos o pó da sujeira do tempo que ainda domina a nossa estrutura mental. E é por isso que o Espírito amigo nos diz: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Olha quanto Jesus nos exemplificou. Ele que veio para nos amar e ensinar a amar, o que nós fizemos? Levamos a cruz. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós. Qual de nós temos sido passado pelas injúrias que o Cristo passou? Sermos não só crucificados numa cruz, mas nós temos sido crucificados todos os dias pelas nossas incompreensões, pela revolta, pela insatisfação, e ele que não tinha nada a penitenciar, e nós temos muitos enganos, muitos equívocos, muitos erros, porque ainda carregamos conosco muito orgulho, muita vaidade. Então, nós temos um passado, amigos, a expiar. Por isso que nós estamos enfermos. Façamos o bem, agradeçamos a Deus, porque a dor, quando chega, é para sanear as energias doentes. Não pensemos nós que as nossas curas vêm de fora para dentro. Não vêm. Tudo no nosso organismo físico e espiritual tem uma causa. Então, por isso, nós precisamos
vivenciar o Evangelho, fortalecendo o nosso pensamento e as nossas atitudes, para que no futuro sejamos espíritos mais esclarecidos. Então, ele termina esse item: sede, pois, pacientes, sede cristãos. E para sermos cristãos, nós temos que vivenciar tudo isso que o Evangelho tem nos ensinado. E é por isso, amigos, deixo no coração de vocês essas reflexões, para que todos nós possamos compreender o valor do bem, da caridade moral, da tolerância dentro do lar, do reconhecimento das diferenças evolutivas, do tempo de cada espírito. E se a dor vem nos afligir, seja ela qual for, usemos de todos os medicamentos que a ciência nos oferece, mas, acima de tudo, o medicamento do perdão, do amor, para que aprendamos a servir, mesmo com a nossa impotência física, mas que aprendamos a servir com as nossas preces, com as nossas vibrações. Que Jesus nos fortaleça e que os benfeitores nos encorajem para enfrentar aquilo que por nós mesmos foi programado. Que Jesus nos abençoe e que nessa manhã sublime o passe seja o revigoramento de nossas células espirituais, que cada um possa pensar, iluminando o seu organismo físico e espiritual. Mestre, que o passe nos sustente, sustente e revigore as nossas células enfermas. Que a água seja fluidificada com o medicamento que tanto necessitamos. Ó Jesus, envolva-nos no seu manto de luz e de amor. Compadeça de cada um de nós. E nesse momento tão sublime do Evangelho, rogamos a Eurípides, a doutor Bezerra de Menezes, que leva aos corações de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados por estes irmãos, hoje e sempre, que assim seja.